E aí, galerinha, agora na aula 25, Química B, vamos de combustíveis parte 2, o retorno. Na aula de número 24, começamos a abordar os combustíveis, a gente deu uma grande ênfase na questão da destilação fracionada, né? Já lá na aula 23, quando a gente começou a falar do petróleo, e trabalhamos dois combustíveis, né? É importante frisar a questão da gasolina e principalmente do óleo diesel também, né? Que são dois combustíveis que aparecem com bastante força. Lembrar que tanto a gasolina quanto o óleo diesel são misturas de hidrocarbonetos, né? A gasolina aquela fração de 5 a 10, 5 a 12 carbonos, o óleo diesel 12 a 20, né? Na apostila aparece de 11 a 22, lembra? Essas pequenas variações são aceitáveis porque se tratam de misturas. Um outro combustível para a gente começar a análise nessa aula é essa fração gasosa que aparece aqui, ó. Tá? Nessa fração gasosa, nós podemos obter um metano e nós podemos obter a mistura propano e butano. Essa mistura gasosa é o tal do GLP, gás liquefeito de petróleo. Gás liquefeito de petróleo, que é o gás de botijão. Tá? O gás de botijão, usado aí em cozinhas industriais, nosso famoso gás de cozinha. Importante frisar que o GLP ele teve uma importância comercial muito grande, principalmente quando a gente fala aqui do estado de Santa Catarina. Né? O GLP, durante muito tempo, era o combustível utilizado, por exemplo, nos fornos das grandes indústrias. Isso até o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ele vai perder espaço e a gente vai comentar na sequência já esse combustível que é um dos que mais cai no vestibular, que é a questão do gás natural. E até por isso, por a gente abordar a questão do gás natural, é que quando a gente fala de destilação fracionada, a gente não dá muita bola para o metano. Pô, professor, mas o metano, né, é um combustível que é citado pra caramba. Por que não se fala na destilação fracionada? Por dois motivos. O primeiro, quando você faz a destilação fracionada, a quantidade de metano obtida é pequena. Tá? Ela é muito pequena. A fração gasosa ela é majoritariamente o quê? Propano e butano. Claro que, às vezes, você pode encontrar em algumas literaturas um terceiro gás do GLP, que é o metilpropano, que é um isômero do butano. Pode aparecer também, tá? Geralmente propano e butano, mas pode aparecer o metilpropano, né, de metido na composição. Mas como eu ia comentando com você, a quantidade de metano ela é muito pequena na destilação fracionada. Tá, Rubinho, mas então por que se fala tanto do metano? É que quando nós temos uma jazida petrolífera, automaticamente nós encontramos o quê? Um bolsão de gás natural. Como assim, Robinho? Então dá uma aproximada aqui no desenho aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó, jazida petrolífera. E acima da jazida petrolífera tem o quê? Um bolsão de gás natural. Aliás, o metano vai ser o nosso foco aqui para começar, né? Apesar que a gente já falou do GLP, né? O GLP iniciou essa aula de número 25, tá? Mas o metano merece um espaço bem interessante na nossa aula. Primeiramente, eu quero começar com você com a ideia do gás natural. Tá? Vamos começar com o gás natural. Tá, gás natural não é que ele seja o metano, mas ele predomina. Tá, Robinho? Predomina quanto? Por volta de 75 a 90%. Por isso que quando se mostra nas provas de vestibular a queima do gás natural, a gente coloca a reação de combustão do metano. Tá? Mas é importante frisar que nós podemos ter outros materiais, etano, sulfeto de hidrogênio, gás carbônico. Aliás, como é que eu posso fazer para remover isso, né? Para a gente deixar esse gás natural com a maior quantidade possível de metano. Aqui, ó, como esses compostos têm natureza ácida, presta atenção, como esses compostos têm natureza
ácida, ó, sulfeto de hidrogênio, ó, H2S. Meio aquoso, ó, ácido sulfídrico. Gás carbônico é um óxido ácido. Se você colocar em água, ele forma o que? Ácido carbônico. Então, o que geralmente se faz? Você pega uma solução alcalina. Por exemplo, soda cáustica. É uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Então, o que acontece? Esse H2S e esse CO2 reagem com a soda cáustica e aí você consegue remover esse material. Então dá para fazer o link, e isso você vai perceber na resolução de exercícios, dá para linkar vários assuntos da química na temática dos combustíveis. Aqui, por exemplo, a ideia das famosas neutralizações. Tá? Então isso é uma das formas de remover essas substâncias. Lembra? Predomina metano, eu quero a maior quantidade possível desse material. Porque o que é interessante no gás natural? Ele tem um alto poder calorífico e ele é menos poluente. Claro, eu acabei não colocando aqui no slide para você, mas deixa eu comentar, esse alto poder calorífico e ele ser menos poluente, a gente está comparando com esses outros combustíveis derivados do petróleo. Tá? Com materiais que são derivados do petróleo. Né? O gás natural ele não é um derivado do petróleo, né? É que ele é encontrado juntamente com o petróleo. Mas quando você compara, por exemplo, o gás natural com o óleo diesel, com a gasolina, com o querosene, ou até mesmo com o que não seja derivado do petróleo, mas a gente vai comentar logo mais na aula, com o carvão, a gente tem um teor, uma carga poluente menor e um poder calorífico mais alto. O que é a história do poder calorífico? Isso você viu em termoquímica com a professora Jana. É a quantidade de energia liberada por unidade de massa. O poder calorífico do gás natural é maior se comparado a essa gama de combustíveis fósseis que eu falei para você. Porque gás natural é sim um combustível fóssil. Por isso que eu gosto de mostrar para você de onde vem, porque muito aluno cai na prova com esse nome natural ali, né? Gás natural, ele se emociona, né? Porque a gente fala que ele é menos poluente, que ele tem um poder calorífico mais alto, e o aluno se emociona para achar que isso é combustível renovável. Dançou. Olha só onde é que eu encontro o gás natural. Acima de uma jazida petrolífera. É um bolsão de gás que eu tenho aqui. Então, com certeza, gás natural é combustível fóssil. Não cai, não. Não viaja. Tá, Rubinho, mas não tem forma de obter o metano que seja uma maneira renovável? Claro que tem. A grande menina dos olhos das provas de vestibulares recentes, eles adoram falar do biogás. O biogás tem uma quantidade, é verdade, tem uma quantidade de metano menor. Aqui a gente vai encontrar de 55% a 70%. Mas o que é interessante no biogás? Lembra? É a decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Continua predominando metano. Olha só, sulfeto de hidrogênio, gás carbônico. Então é legal jogar aquela solução alcalina. Até porque os teores aqui são maiores desse material, principalmente sulfeto de hidrogênio. Por isso que o biogás tem um cheiro tão característico, né? Aquele cheiro de ovo podre. Tá? Porque olha só, eu tenho uma maior porcentagem desse material. Só que o que é o legal? É a decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Então a gente fala muito da questão dos biodigestores. Né? Então a gente pode usar ali, é muito comum, por exemplo, na região serrana do estado, né, onde tem a questão das madeireiras, as indústrias de papel e celulose. Então, o que se faz? Aproveitar esse rejeito da madeira, ok? Restos de alimentos. Dá pra gente aproveitar o quê? Lembra? Olha o cocôzinho do porquinho. Né? Não só do porco, mas é que o porco tem uma flora intestinal abençoada. Então você consegue, a partir do processo de biodigestão, os biodigestores, a gente converter isso em metano. Se tinha muita ideia de áreas rurais isso, né? Era muito comum em áreas rurais, mas a gente já tem essa ideia dos biodigestores urbanos e, obviamente, os biodigestores industriais. Eu dei o exemplo da Serra Catarinense. Por exemplo, as indústrias de papel e celulose da região, elas têm os biodigestores industriais onde eles aproveitam o rejeito da madeira. Né? Eles aproveitam lá o rejeito, o cavaco lá do pinus, do eucalipto, e eles aproveitam o quê? Para fazer o processo de biodigestão, gerar o biogás,
que vai, obviamente, alimentar as caldeiras, movimentar as turbinas que a gente tem dentro das indústrias de papel e celulose. Tá? Então, uma maneira bem interessante, tá? A questão do uso dos biodigestores. Legal frisar que isso é um combustível, então, renovável. Combustível renovável. Tá? Isso é interessante frisar para você essa relaçãozinha, tá? Porque esse gás carbônico que você vai gerar depois se você for queimar esse biogás, esse gás carbônico, na verdade, você está fazendo parte da questão do ciclo do carbono. Você está fazendo a devolução desse gás carbônico. Perfeita essa análise. Deixa eu mostrar para você uma temática que é bem interessante. Eu gosto muito dessa questão do Enem 2016. Tá? Essa questãozinha do Enem, acho que ela é bem legal porque traz a questão da biodigestão urbana, os biodigestores urbanos. A questão falava o seguinte: a coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Aqui a figura 1, né? Tá lá o cãozinho bonitinho, vai lá e pega aquela sacola tradicional e depois descarta no lixo de qualquer forma. Aí ele vai trazer uma figura 2 que vai ilustrar um projeto desenvolvido em Cambridge, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor instalado em parques públicos. E os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Dá só uma olhada, olha que bacana. Então tem a sacola biodegradável, então lá tá passeando bonitinho lá com o seu pet, bonitinho. Tá lá, o bichinho fez a caquinha, você pegou a sacola biodegradável, jogou dentro de um biodigestor que tem lá no parque. O que acontece? O processo de biodigestão vai gerar o biogás e você pode usar esse biogás, por exemplo, para iluminação do parque. Tá? Então isso é muito legal, a questão do biodigestor já na área urbana. Tá? Uma inovação desse projeto é possibilitar o quê? A queima de gás metano. Tá? Lembra que essas fezes são ricas em gás metano. E uma outra coisa que, óbvio, a gente vai focar muito mais nas aulas de química ambiental do que propriamente nessa aula de combustíveis, é que o gás metano in natura, licença queimado in natura, o gás metano ele tem um efeito estufa 20 vezes maior que o do gás carbônico. Porque, obviamente, quando a gente queimar esse gás metano, né, a gente vai gerar o gás carbônico. Só que o gás metano in natura, o efeito estufa dele é 20 vezes maior. E não esqueça que se é da forma de biogás, isso está dentro da questão do ciclo de carbono, esse CO2 devolvido. Né? Porque ele é um combustível renovável. Beleza essa questãozinha? Legal. Olha só, trouxe outra agora do Enem 2014 para a gente trabalhar. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizado para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, do Protocolo de Quioto. Essa fonte de energia subutilizada citada no texto é o quê? O etanol obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias? Não, né? O etanol, inclusive, a gente trabalhou na nossa aula 24, né? A gente viu que a redução do etanol, a hidratação do etileno e o principal método é a fermentação dos carboidratos, né? O principal método de obtenção de álcool no Brasil. Letra B, gás natural, formado pela ação de fungos decompositores na matéria orgânica. Aqui tem aluno emocionado que marca, né? O gás natural é o metano, só que é o metano de forma fóssil, é aquele bolsão acima da jazida petrolífera. Letra C, óleo de xisto. Não, a gente vai comentar do óleo de xisto daqui a pouquinho. Letra D, gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica. Perfeito, era a letra D pra gente. A letra E estava falando do gás liquefeito de petróleo, né, obtido pela decomposição de vegetais, nada a ver, o GLP é obtido a partir da destilação fracionada. Então, é um combustível que aparece sempre com muita força nas provas de vestibular. Bacaninha essa ideia? Beleza?
Muito, muito bom. Eu quero falar um pouquinho para você agora do carvão mineral, né? Temos um importante polo no estado, né? Região sul do estado, a região de Criciúma. Então, nós temos diferentes tipos de carvão, dependendo do teor de carbono. Nós temos a turfa, o lignito, a hulha e o antracito. Destaquei a hulha porque é onde tem maior quantidade no Brasil. E aí temos uma quantidade apreciável, né? 80% de carbono, não é o carvão de melhor qualidade, nós temos o antracito ainda, mas olha só, 80% de carbono na questão da hulha. E assim como o petróleo, a hulha também passa por um processo de destilação. Quero falar um pouquinho com você sobre o carvão mineral. Uma informação importante para começar a discussão é que o carvão mineral ele tem origem vegetal. Parece meio contraditório, né? Mas é aquela história de florestas que foram soterradas, né? E aí você conhece a história, milhões e milhões de anos, em condições de altíssima pressão, altas temperaturas, condições praticamente nulas de oxigênio. Então a gente tem a formação do carvão mineral. E a gente vai fazer o seguinte, aqui no slide eu vou te mostrar todas as frações. Tá? Aí ali no quadro eu vou colocar aquelas assim que você tem que dar uma ênfase para as provas de vestibular, beleza? Então olha só, nós temos frações que são gasosas, líquidas e sólida. Tá? A fração gasosa não é uma fração que você precisa esquentar muito a cabeça. Essa fração ela é chamada de gás de iluminação, ela é uma fração rica em gás hidrogênio, olha só, uma outra forma de obter metano aqui, ó. Tá no processo carboquímico, também posso obter metano, e o sempre tóxico monóxido de carbono. Ele tem esse nome de gás de iluminação, porque não esqueça que no século XIX, quem mandava como matriz energética no planeta era o carvão. Então a iluminação pública, ok, era feita através, né, desse chamado gás de iluminação. Tá? Aí nós temos uma fração líquida, ou melhor, duas frações líquidas. Uma fração líquida é chamada de água amoniacal. Água amoniacal. Isso aqui, ó, como tem amônia, né? Como tem amônia, como tem nitrogênio, é o que? Importante para a produção de fertilizantes, né? Amônia, né? Amônio, nitratos. Lembra lá da explosão do Líbano? Nitrato de amônio é muito utilizado para a produção de fertilizantes. Olha a água amoniacal. E aqui, ó, o alcatrão. Essa é uma fração bem importante. Tá? Essa eu até vou marcar para a gente aqui. Ó. O alcatrão. Essa é uma fração bem importante. O alcatrão é fonte de aromáticos. Alcatrão, fonte de aromáticos. Por que é tão importante os aromáticos? Cara, aromático é matéria-prima, é precursor de vários tipos de materiais. Desde a produção de medicamentos, por exemplo, como ibuprofeno, produção de resinas, produção de polímeros, né? Por exemplo, como a garrafa PET. Então nós temos os aromáticos, né, com muita importância econômica. Até aparece muitas vezes com essa sigla aqui, ó, BTX. BTX, benzeno tolueno chileno. Benzeno tolueno chileno, que são materiais aromáticos. E aí também vale uma ressalva importante, contextualizando com a aula 23, o nosso petróleo é um petróleo pobre de aromáticos. Muito pobre. Então o carvão acaba sendo também uma forma de a gente conseguir obter esses tais compostos de aromaticidade. Beleza? E aí nós temos uma fração sólida que também é muito importante, que é chamada de carvão coque, que é muito utilizada onde? Na metalurgia, na siderurgia. Então o carvão coque, tá aqui, ó. Muito importante no processo metalúrgico. Na metalurgia. Tudo bem? O que é interessante a gente frisar? Uma equação que aparece muito nas aulas
de método redox, coisas do tipo, aparece a reaçãozinha, né? Então eu tenho lá o minério de ferro, a hematita, e a gente coloca para reagir com o carvão coque. E aqui a gente vai obter, olha só, o ferro metálico. Então se a gente conseguir dar uma olhada no NOx aqui, ó, substância simples 0, né? Aqui o carbono, tem NOx mais 4. Então se a gente for analisar o que está acontecendo aqui, ó, está acontecendo um processo de oxidação. É um aumento do número de NOx, ó. Então, uma espécie de oxidação. Então, o que a gente fala do carvão coque? A gente fala que o carvão coque, ele é o quê? O agente redutor no processo carboquímico. Tá? O agente redutor no processo carboquímico. Parece muito esse termo, né? Contextualizando, lembra, eu falei para você, essa parte de combustíveis dá para linkar com vários assuntos dentro da química. É uma boa aula, inclusive, de revisão quando você faz os exercícios nessa temática. Legal? Beleza? Então, focos principais é o alcatrão e a questão do carvão coque. Beleza? Muito, muito, muito bom. Quem mais eu trago para você? Tem a questão da madeira. Olha só, a madeira aparece também, tá? Um foco aqui na nossa aula. Tá? Claro que quando a gente fala de madeira, a principal coisa que a gente vai lembrar é o churrasco do final de semana. A gente vai lembrar do carvão vegetal, tá? Que é a carbonização dessa madeira. E se eu carbonizar isso, tá? Tornando praticamente esse carbono puro, nós temos o tal do carvão ativado. Tá? O carvão ativado. Sim, lá das aulas de separação de misturas, ainda no início do ano. Lembra? Os filtros de carvão. Apesar de a gente falar filtros de carvão, porque é um termo que aparece muito nas estações de tratamento de água, né? Para eliminar o mau cheiro presente na água, o carvão ativado, o nome desse processo é um processo chamado de adsorção. Né? Máscara do Corpo de Bombeiros também aparece o carvãozinho ativado. Tá? Então, para eliminar substâncias que deixam mau cheiro. Tá? Tanto que tem algo estragado na geladeira. Tá, você não vai ter carvão ativado em casa, mas se você tiver o carvãozinho vegetal, claro que ele não tem a mesma capacidade desse aqui que está purificado, né? Mas se você colocar um pedacinho de carvão, isso já ajuda a tirar o mau cheiro que está dentro da geladeira, porque você consegue o quê? Absorver, né? O carvão consegue adsorver essas substâncias que deixam mau cheiro, que obviamente são o quê? Substâncias no estado gasoso, né? Que são substâncias que vão chegar até os nossos sensores olfativos. Bem, um outro material que pode aparecer, esse não aparece lá com tanta frequência, mas pode aparecer também, eles usam também como uma espécie de fertilizante, é o chamado ácido pirolenhoso. O Chile tem referência na produção desse material. O que é o ácido pirolenhoso? Você acaba queimando, né, a madeira, carbonizando, por exemplo, madeira, e aí aquela fumaça é condensada. Essa condensação da fumaça da queima da madeira gera esse material aqui, ó, o ácido pirolenhoso. É uma fração que aparece com uma quantidade menor, né, pouco frisado, mas quando aparece, fique atento, também é derivado da madeira. Beleza a ideia? O que eu tenho para você ainda? Eu tenho xisto betuminoso. Xisto betuminoso. Tá aqui, ó. O que acontece quando a gente debate a questão do xisto? Xisto é uma camada de rocha sedimentar originada sob temperaturas e pressões elevadas, contendo material orgânico disseminado em seu meio mineral. Ele tem um óleo aqui, ó, esse chamado óleo de xisto, tá? O óleo de xisto. E esse material, ele é muito similar ao petróleo. Ó, similar ao petróleo. Então, tudo que eu consigo extrair do petróleo, eu consigo extrair do xisto também. Todas as frações.
tá? Porque eu posso também destilar esse óleo de xisto. Obinho, a gente tem bastante no Brasil? Temos muito no Brasil, especialmente no estado do Paraná, especialmente em São Mateus do Sul. Pô, Binho, então simbora, né? Vamos produzir mais então a partir do xisto. Só que o problema é que ele não é competitivo quando comparado ao petróleo. Por quê? Porque você precisa de toneladas e mais toneladas desse material para conseguir quantidades apreciáveis de óleo. E aí, muitas vezes, você tem uma grande quantidade de resíduo, você tem que triturar esse material e depois esse material, para não ser carregado, né, por correntes de vento, você precisa colocar em bolsões de água. Então isso aqui tem um impacto ambiental muito forte. Então, o que a gente faz no Brasil? A gente complementa a produção, especialmente a refinaria que tem em Araucária, né, que é ali na Grande Curitiba. Então, por uma questão logística, obviamente, a refinaria de Araucária, no Paraná, usa o óleo de xisto como um complemento de sua produção. Mas é muito importante ficar ligadinho nisso aqui, ó, no similar ao petróleo. Eu gosto muito de mostrar esse item da prova da UEM de 2015, que é um daqueles itens que eu gosto de chamar de itens diferenciados para o aluno. Olha o que diz esse item. Tanto xisto betuminoso quanto petróleo podem ser usados na produção de gasolina, óleo diesel e gás liquefeito. Tanto xisto quanto petróleo pode ser usado na produção de gasolina, óleo diesel e gás liquefeito. Esses três materiais, gasolina, óleo diesel e gás liquefeito, são derivados do petróleo. Então, automaticamente, eu consigo também extrair com o óleo de xisto. Legal essa análise que a gente fez? Bem bacana para os senhores e para as senhoritas. Muito, muito bom. O que eu quero fazer uma abordagem agora com você é a questão do gás hidrogênio. Um combustível que eu trago para você, o gás hidrogênio. Quando a gente analisa o gás hidrogênio, espia só. Vou colocar essa reação aqui, ó. Dá uma olhada nesse ΔH aqui. Então é uma reação exotérmica. E o que é interessante, a queima do gás hidrogênio gera vapor de água. Então o que nós chamamos de combustível limpo. É o que nós chamamos de um combustível limpo. Isso é bem interessante. E o que ele apresenta? Um altíssimo poder calorífico. Vamos relembrar o que você trabalhou com a Jana nas aulas de termoquímica? A ideia do poder calorífico? Quantidade de energia liberada por unidade de massa. Quantidade de energia liberada por unidade de massa. Então, a massa do gás hidrogênio é 2 gramas. E 2 gramas vai liberar quanto? 246 quilojoules. Só que eu quero por unidade de massa. Então, tu pode fazer por 1 quilo, para 1 grama. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 grama. 1 grama e eu vou ter o valor do meu poder calorífico. O meu poder calorífico será 123 quilojoules por grama. Só para você ter uma ideia, lembra que no início da aula eu falei do gás natural? E falei que o gás natural tem um alto poder calorífico quando comparado aos outros materiais fósseis? O gás natural é na casa de 55 quilojoules por grama. Tá? 55, olha só, esse aqui, ó, é mais que o dobro. Se você pegar gasolina, dá na casa de 48 kJ por grama. Quer saber o valor do etanol? Dá na casa de 30, 32, 33 kJ por grama. Então, gás hidrogênio, combustível, né, que por muitos citados, o tal do combustível do futuro. Já temos protótipos, né, com a questão do gás hidrogênio. Claro que ainda temos um alto custo. E isso aqui é o quê? Extremamente inflamável, o gás hidrogênio. Beleza? Show de bola? Como falei para vocês, são aulas muito importantes para revisão de conteúdo também.
tá? A essa altura, né, do campeonato aí, ó, é muito bacana a gente poder estar revisando. Beleza? Grande abraço, vou ficando por aqui, sucesso nos teus estudos. Tchau, tchau.